Olá! Hoje a gente vai dar uma mergulhada num clássico, né? Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Um livro fundamental, sem dúvida. E a nossa base aqui é um audiolivro em português do Brasil mesmo. É interessante lembrar que isso veio daquelas palestras de rádio lá na Segunda Guerra. Exato, um contexto bem pesado. E as ideias dele continuam super atuais, né? Pois é. Então a nossa ideia aqui é descompactar um pouco alguns dos argumentos principais do Lewis. Sobre fé, moralidade, essa coisa toda. Entendeu o raciocínio dele, certo? Isso. Vamos lá. Ele começa com uma coisa que chama de lei da natureza humana, ou lei moral. Ah, sim. Aquela sensação que todo mundo tem do que é certo e errado. Exato. A gente usa isso direto em discussões, né? Isso não foi justo. Pô, como você ia gostar se fizessem isso com você? É quase universal. Sim, um padrão que a gente espera que os outros sigam. Mas aí vem o ponto do Lewis. Todo mundo conhece essa lei. E todo mundo falha em cumprir. Sempre. Essa é a observação chave dele. E o que é fascinante aqui é como ele desenvolve isso. Como assim? Bom, ele diferencia essa lei moral dos nossos instintos. Tipo, você pode ter o instinto de fugir do perigo, Aham. mas a lei moral pode dizer para você ajudar alguém em perigo, mesmo que dê medo. Ou seja, ela parece julgar entre os instintos, sabe? Entendi. Não é só um impulso. Exato. E também não seria só uma convenção social, tipo dirigir do lado certo da rua. Ah, tipo algo que a gente inventou. Luz argumenta que não, porque apesar das diferenças culturais, tem um núcleo comum muito forte nas leis morais pelo mundo. Ninguém admira o egoísmo extremo, por exemplo. Verdade. A fonte até cita isso, né? O egoísmo jamais foi algo que causasse admiração. Justamente para ele, isso aponta para algo real, objetivo, não só uma opinião. Ok, então temos essa lei moral universal que a gente não consegue seguir. Isso leva aonde no argumento dele? Bom, leva direto para a questão central, Jesus Cristo, e as coisas que ele disse sobre si mesmo. Aqui é onde fica realmente interessante. Com certeza, porque Luiz pega as falas de Jesus nos evangelhos, tipo, perdoar pecados como se ele fosse Deus, dizer que existia antes de Abraão, que seria o juiz do mundo. Coisas bem fortes, né? Nada modestas. Exatamente. Aí Luiz diz, olha, quem fala essas coisas não pode ser só um bom mestre moral. Por quê? Porque se o que ele disse não for verdade, ele seria ou um maluco de pedra, Um lunático. isso, ou então um mentiroso consciente enganando todo mundo, Um charlatão. basicamente. A terceira opção é que ele fosse, bem, quem ele dizia ser, o Senhor. É o famoso trilema de Lewis, louco, mentiroso ou o Senhor. E a opção bom professor não se encaixa. Segundo Lewis, não, porque um bom professor não faria afirmações tão grandiosas e aparentemente absurdas sobre si mesmo se não fossem verdadeiras. Ele força uma decisão. Uau. Isso muda a perspectiva toda, né? Se a gente aceita esse argumento. Muda completamente. Se conectarmos isto ao quadro geral, o cristianismo deixa de ser só um manual de boa conduta. Vira uma afirmação sobre a realidade, sobre Deus agindo no mundo. Exato. E aí entra a ideia da expiação, que a morte de Cristo teve um propósito. De alguma forma, nos reconciliou com Deus. Certo. Ele fala que existem várias teorias sobre o como isso funciona, né? Sim, ele admite que o como é um mistério, com diferentes explicações teológicas. Mas compara com comer. A gente sabe que alimenta, mesmo sem entender toda a bioquímica envolvida. Entendi. O importante é que, na visão cristã, funcionou. Aquela barreira da nossa falha em seguir a lei moral foi, de alguma forma, resolvida. Precisamente. E essa reconciliação abre caminho para outra ideia central em Lewis, a transformação. Ah, a ideia de se tornar filho de Deus, nova criatura, não é só melhorar o comportamento, Não mesmo. É mais profundo. Lewis usa aquela imagem do fazer de conta. Como assim? Agir como Cristo agiria. Orar como se você já tivesse fé. Mesmo que no começo pareça artificial. Meio fake it till you make it. Tipo isso. Mas com uma diferença crucial. Ele diz que, ao fazer isso, você se abre para uma força real, divina, que começa a te transformar de verdade. É como o soldadinho de chumbo da analogia dele. Que ganha vida. Exato. Não é só pintura externa, é uma mudança de natureza. Ele até distingue dois tipos de vida. Bios, a vida biológica comum, que decai, A nossa vida normal. e zoé,
que seria a vida espiritual, eterna, que vem de Deus. A transformação cristã é receber essa zoia, uma vida de qualidade diferente por causa da conexão com Cristo. Isso explica porque ele fala que comparar um cristão, digamos, mais ou menos com um não cristão muito bom pode ser complicado, né? Exatamente. A comparação externa pode enganar. A transformação principal é interna, na natureza da pessoa. Deus trabalha com o material que cada um tem, entende? O ponto